A gente fala do live marketing, assim, isso é o real do live marketing, é a doação das pessoas em colocar todas as ideias e as estratégias e os conceitos de uma maneira muito legítima de pé. O maior desafio, eu acho, é a gente conseguir criar coisas diferentes dentro de um ambiente que acaba que não é um ambiente Controlado, né? controlado. A gente já trabalha pensando em impacto. O que a gente vai impactar de pessoas, o que a gente vai impactar no digital. Marcas, elas vão ter que fazer um trabalho nesse sentido muito grande em quem vai representar você. Quem é que vai falar sobre você, sobre a marca? Fala pessoal do Promovil, tá começando Na Escuta, o seu podcast Brand Experience. Estamos aqui na Maxi Áudio Luz e Imagem, parceira do projeto Na Escuta e também pode ser parceira do seu projeto. Para conferir o portfólio e os serviços da Maxi, o link vai estar aqui na descrição. Hoje o episódio é para falar com alguns executivos de uma empresa que é referência no nosso setor. Eu tô aqui com a Holding Club, tô aqui com a Ju, com a Priscila e com o Márcio. Tudo bem, gente? Eu acho que vai ser um papo, assim, aguardadíssimo, inclusive, aqui no Na Escuta. Eu tô muito ansiosa para conversar com vocês. Nós que estamos gratos pelo convite, o veículo de vocês é super relevante para o nosso mercado. Eu adoro, né, ter uma CEO mulher e sou apaixonada por Júlio, que foi o criador desse veículo, que já me ajudou muito pessoalmente, então eu só posso agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Ju. Eu também super agradeço, né, o convite. Para mim é uma honra. Tô aqui com os meus sócios queridos. Eu acho que a gente tem bastante coisa para contar e eu espero que a gente tire aí todas as suas curiosidades com relação ao que você quer saber do mercado e sobre o live marketing, enfim. Sim. Bom, também, óbvio, agradeço muito aí o convite, poder fazer parte desse podcast, que tem uma aderência, uma audiência bem bacana. Tava sentindo falta da gente ser convidado para poder participar, contar um pouquinho das nossas histórias, porque história é que não vai faltar aqui. É isso aí. Eu acho que, nossa, realmente, eu quero saber muitas histórias, hein? Eu quero saber de tudo. Vamos lá, então, gente. Começando do começo, eu quero que vocês apresentem também, né? Contar um pouquinho de trajetória. Todos os nossos convidados fazem essa introdução aqui. Ju, pode começar? Claro, com o maior prazer do mundo. Então, eu sou a sócia diretora responsável por negócios da Holding Club e também relações públicas. Comecei minha carreira como jornalista e fiz uma migração para o live marketing ou para o brand experience. Quando cheguei na Holding Club, Zé Vitor, nosso sócio fundador, me convidou há 7 anos atrás. E de lá para cá, muita coisa mudou. Assim, eu me tornei uma apaixonada pelo nosso negócio. Junto com isso, também sou influenciadora digital, creator, colunista da Forbes, enfim, o que vocês quiserem que eu seja. A verdade é que eu sou apaixonada por duas coisas. Primeiro, pessoas, e segundo, por comunicação. Então, eu topo qualquer negócio. Obrigada. Que legal. E você, Pri? Bom, hoje eu estou na Holding Club como CEO do grupo. Eu já estive na Holding Club um tempo atrás, em 2008. Voltei para a Holding em 2019 para dirigir a Samba. Dali eu acabei cuidando de todas as operações, né? Muito mais voltado ao banco e à Samba, principalmente. E hoje estou aí na operação do grupo como um todo, nesse papel de CEO e, enfim, muito trabalho, mas muito Imagino. feliz também com o desafio de poder liderar um grupo tão renomado, ao lado de pessoas que são super competentes, tenho sócios maravilhosos e estou bem feliz. Legal. E você, Márcio? Bom, eu já tenho bons anos de estrada, né, no live marketing, né, como a gente denomina hoje. Venho da área de promoções e incentivo e por volta de 2011 eu fui convidado para ir para o banco de eventos para desenvolver a área promocional do banco de eventos, que era um grande conflito que tinha ali na época de como é que a gente conseguia expandir a atuação do banco de eventos na área que não fosse eventos. Só que estava no nome, né? Uhum. Bom, e aí anos se passaram, logo no 2013 eu assumi a direção geral do banco de eventos, aprendi a fazer eventos com um time maravilhoso que a gente tem aí, que boa parte ainda nos acompanha, e dali me tornei sócio do Vitor e a gente foi fazendo um trabalho de expansão do grupo em outras frentes e outras oportunidades. Algumas deram muito certo, que estão conosco até hoje, outras não deram tão certo assim, mas serviram de um grande aprendizado.
E estamos aí hoje os 3 sócios responsáveis pela operação da Holding Club, um grupo que tem 7 empresas. A gente vai poder falar um pouquinho sobre cada uma delas. E com muitos ainda a fazer e a crescer e ficar cada vez mais consistente nesse mercado que é tão dinâmico, né? Hoje a gente está falando de quais empresas dentro da holding? Hoje a gente tem o banco de eventos e a Samba, banco precursor de toda essa história, a Samba atuando de uma maneira similar do que o banco de eventos no que diz respeito à disciplina, mas muito mais boutique, mais customizada, vamos assim dizer. A gente tem Storymakers, que cuida aí de todos os projetos proprietários, e aí está muito voltado para o B2C, então nossos eventos de entretenimento voltado para o público final. A gente tem a Roda, que é uma empresa de promoções e incentivo, então eu acabei fundando a Roda, não tentei fazer com que o banco de eventos virasse o core dele para promoções, e a Roda ela tem exatamente esse papel, então uma agência full service desse tipo de disciplina, onde tem toda a parte de tecnologia, catálogo de prêmios, cartão multibenefício. A Bossa, que é a nossa empresa mais recente, que cuida de toda a parte de viagens de incentivo, então ela acaba se conectando por total nas empresas do grupo. A Cross Networking, empresa da Tati Oliva, que também é nossa sócia no grupo, e opera aí a geração de negócios, né? Então busca sempre clientes distintos com objetivos comuns em busca de uma oportunidade de negócio. E a Wiri, que é a empresa de plataforma sustentável, né? ESG, então toda a pauta positiva na sociedade, sustentabilidade. E dessa maneira a gente tem um grupo composto, então dá para você entender que são disciplinas complementares entre si. E a gente consegue fazer o one-stop shop, né? Uma frase meio padrão do nosso mercado, mas na essência a gente consegue fazer esse tipo de operação. E a Storymakers, né? Eu Ele falei de falou, projetos falou. proprietários. Né? Não ia Eu aqui. deixar ela em zero, Muito né? bem, eu Imagina. tava achando Eu curioso. tava achando É estranho. que são muitas, né? Daí vai É. falando, tipo, não sei se Eu, citou. quando vou para o mercado, para os clientes, para apresentar a holding, eu apresento como um grande ecossistema de soluções, né? Porque eu acho que é isso que a gente é. O que a gente gosta é de entender a demanda, a necessidade, o problema do cliente, e aí a gente vai acoplando, né? Os expertise das agências, das empresas, com as soluções, né? Uhum. Criativas, diferentes de cada um DNA dessas empresas. Exatamente. E ter esse ecossistema fragmentado para que cada uma se especialize ao máximo em cada um desses formatos e disciplinas, correto? E também para a gente conseguir levar a melhor solução, né? Hoje a Uhum. gente não depende, claro, em alguns momentos sim, de outras parcerias, mas a gente consegue dentro de casa entregar para o cliente a solução completa, né? Uhum. Porque cada empresa tem uma especialidade, né? Sim, sim. Então eu acho que a gente se compõe ali enquanto grupo. Uhum. O nosso mercado ele muda toda hora, Sim. né? Então, obviamente, tem muito bem definido o DNA de cada empresa, o serviço de cada empresa. Porém, o que a gente entende mesmo quando a gente vai ao mercado falar com os clientes é que existe uma demanda específica, característica de cada um deles. Então, a gente vai usando a inteligência de um com a percepção do outro, com o complemento do outro, e vai trazendo soluções criativas e diversas, né? Uhum. Eu acho que tem uma grande diversidade de ideias e de soluções quando a gente tem esse ecossistema. Obviamente, um aprende com o outro, e eu acho que esse é o nosso maior ativo. Uhum. E isso também representa o quão estratégico quão estrategicamente vocês atuam na comunicação das marcas, né? E presenciaram também uma mudança de mercado, o que chamava de BTL, né? A gente fala BTL aqui, acaba surgindo o Aham. assunto, mas virou termo meio que proibido, mas enfim, só para a gente se entender também. Era uma disciplina muito tática e era muito ali no finalzinho, né? E isso mudou bastante. Eu queria que vocês contassem um pouco da percepção de vocês, essa mudança de mercado e em que patamar que a gente está hoje, assim, tratando de experiência de marca. Quer falar, Pri? Posso falar? Uhum. É curioso mesmo, né, quando a gente tenta segmentar a publicidade da experiência, né? Mas eu acredito que a grande mudança tenha sido o valor que as marcas dão à experiência com o público, né? A emoção que é passado quando você cria uma experiência, quando você se aproxima mais do público, quando você vai mais segmentado. Eu acho que a grande virada de chave para o mercado, né? Acho que a gente concorda um pouco com isso,
é o fato da gente não só comunicar em grande massa, e sim a gente fazer algo completamente específico para o público que a gente quer alcançar. Então, eu acho que nesse momento, as empresas como a nossa, né, de comunicação um pouco mais dirigida, eu acho que elas acabaram ganhando um espaço e um protagonismo muito maior, inclusive no que tange as verbas dos clientes, né? Os clientes começaram a disponibilizar verbas para outros lugares que antes era só a compra de grandes mídias, né? Então, eu acho que a gente cresceu bastante. Eu acho que o mercado de experiências cresceu demais. E não só no que tange ao live marketing em si, mas o mercado mais digital, a comunicação, a promoção, né, o contato mais direto do ponto de venda do cliente, da marca com o cliente no ponto de venda. Então, a gente vê uma crescente e eu acredito, na minha visão, acho que é um pouco da opinião da Ju e do Márcio também, que isso é uma tendência que veio para ser mantida, né? Não vejo muito retrocesso nesse aspecto. E acho que até por isso as empresas de publicidade estão se reinventando também hoje, criando braços dentro das próprias agências para fazer o que nós fazemos, né? Porque é para onde o dinheiro está indo. Uhum. Há tempos atrás eu lembro do BTL, né? E que era o below the line, né? É. Então a gente está Uhum. depois, né? Aí eu lembro criarem o through the line, o TTL, porque você está entre, né? É um meio de conexão. E eu acho que, bem como a Pri colocou, ao longo desses anos foi tendo uma maturidade no mercado. Se a gente olha bem para trás, ali os seus 35, 40 anos atrás, essa área hoje era uma coisa amadora, era uma coisa feita praticamente internamente pelos clientes, tinha um ou outro empresa ou empresário que estava disposto a investir nisso, e ela veio se profissionalizando, né? As associações foram surgindo, as empresas começaram a se organizar, muitos dos players começaram a trabalhar, ainda que de uma maneira mais intimista, atendendo o cliente, começaram a se tornar, e as agências foram surgindo. Hoje a gente fala aí aproximadamente mais de 4.000 empresas atuantes nesse segmento. Então ele foi ganhando corpo. Ao mesmo tempo, os clientes também foram entendendo a importância de criar conexão legítima com a marca. Porque quando você coloca um filme e veicula, na época, falando de TV aberta, é um tiro de canhão. E aí você tinha que tirar o quanto que eu consegui de fato chegar no consumidor. E hoje inverteu isso. A gente cria a experiência para a experiência criada ser amplificada no digital. Então, são várias ferramentas e vários veículos que hoje atuam dentro do mesmo propósito. Eu lembro que quando começou a história do digital, né, do YouTube, dos canais todos, era assim, os filmes de TV pararam de ser produzidos para a TV, e hoje todas as grandes produtoras produzem para o digital. E a TV, ok, veicula aquilo que está no digital. Uhum, Então, sim. eu acho que e como a gente bem colocou no começo da conversa, é uma evolução constante. Cada ano, cada semana ou cada dia, alguma coisa nova acontece e a gente tem que integrar no nosso negócio. Eu É vou isso aí. complementar com um olhar de conteúdo, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre geração de conteúdo. Tudo hoje é conteúdo, né? Não importa o que, a gente precisa gerar conteúdo. Para que espaço, a gente não sabe. E, como você bem disse, o evento, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, era fim. Hoje ele é meio. Ele é meio de conexão com o consumidor, ele é meio de conexão, né, entre marcas e pessoas, ele é meio para gerar conversas na internet. Então, não dá para a gente pensar mais em geração de experiências sem pensar em conteúdo. A gente precisa sempre ter um storytelling por trás disso, pensando em qual história, qual edição vai ficar, né, para as redes sociais, ou para os consumidores, ou para a televisão, enfim. Então, eu acho que quando a gente bota o live marketing também como um conteúdo, fica mais fácil para a gente conseguir mensurar também a importância disso. E é Uhum. um pouco do que ela disse, né? Eu acho que a gente passa a se tornar mais estratégico do que só um executor, né? Eu acho que por muito tempo live marketing foi só uma execução. E eu acho que hoje a gente consegue ser mais estratégico a depender da dor do cliente. A gente já vê movimentos de clientes
escolhendo agências de live marketing para ser os seus braços apoiadores na comunicação. Nós temos alguns clientes, Sim. né, que nos contratam já com esse fim, grandes parcerias. Então, eu acho que o nosso mercado se torna bem mais estratégico do que ele um dia já foi, há 30 anos atrás, quando existiam 3 produtoras, né? E a gente até chamava de produtora na época, porque Uhum. só executava de fato. A ação de live marketing ter se tornado meio, como a Ju falou, muda muito a perspectiva do briefing também, né? Que Uhum. chega para vocês. Esse foi o ponto que mais mudou de lá para cá? Como que era o briefing anos atrás e como ele está sendo hoje, assim? O que os clientes esperam? Olha, eu vou deixar vocês responderem, porque eu tô nesse mercado há 7 anos. Você é novinha, Eu né, sou- Ju? eu Você acabei de tá- chegar, então eu vou deixar- mas tem Você não bastante sabe como era o mercado há diferença. 30 anos. Não, mudou muita coisa, mas eu acho que Márcio e Priscila, eles têm uma estrada muito maior do que eu nesse Entendi. mercado, e eu acho que é importante eles Uhum. mostrarem essa diferença. Eu acho que teve uma inversão Tá. de situações, né? E é legal exemplificar para tentar materializar aquilo que a gente está falando. Então, favor. quando você olha para um The Town, um festival de entretenimento totalmente live, né? Onde tem uma série de empresas que patrocinam porque querem criar aquela conexão com o público que está lá presente, mas que certamente vão amplificar aquela conexão para os outros veículos que estão lá cobrindo, seja no digital, seja na própria TV. Então, não é mais um programa sendo criado para buscar anunciante para fazer. Hoje, a Globo ou os veículos que estão apoiando o evento vendem uma cota atrelada àquele festival. Então, você vê que, olha o valor do que a gente está falando. Então, a gente passou, né, como a Pri e a Ju bem colocaram, né, não somos o meio agora. Então, obviamente, quando vem um briefing para falar especificamente de um exemplo como eu estou dando agora, ele vem a atender aquela necessidade. Como que a marca vai conseguir ter a relevância dela, o protagonismo dela dentro de um evento que é um evento gigante, em termos de quantidade de pessoas presentes, mas a amplificação ainda muito maior. É um pouco isso que você falou. Eu acho que antigamente a gente tinha um briefing mais operacional, né? Então o cliente já sabia exatamente o que ele queria, as estratégias já tinham sido traçadas, vinha quase uma lista de compras e você executava aquilo. E lógico que saía na frente quem tinha o maior poder de execução, né? Uhum. E hoje em dia, eu acho que os briefings estão mais abertos também para a gente pensar na melhor solução, a partir da dor que o cliente ou aquela marca tem. Então, isso também colabora para que a gente possa, né, utilizar melhor da criatividade, melhor das experiências que a gente já teve, né? E juntar uma coisa que deu certo com uma coisa que pode ser muito inovadora. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais poder para criar, até porque, se você pensar no mercado hoje, né, falando especificamente agora, as verbas também estão mais limitadas, né? O mercado deu, apesar de muita demanda, deu uma retraída também nas escolhas do que as marcas querem fazer. E aí, diante disso, você se torna mais criativo ainda, porque você precisa criar realmente a melhor solução e a melhor entrega diante daquela limitação que antigamente não era assim também. Eu sou do tempo, imagina, vou contar para vocês que eu lancei o Palio Candy, né? Então eu tô um pouco jovem. Mas antigamente o céu era o limite, né? Sim. Você executava um projeto desse com, sei lá, a verba que hoje você não faz com 1/3 a mesma coisa quando vem um pedido de um lançamento de um carro. Então, Não, e é legal esse exemplo, pegando até o carona no exemplo que eu de que eu estava sou falando, velha, ou também, mas porque a gente tinha que criar esse conteúdo, né? Porque não tinha onde se fazer presente para um determinado lançamento. E o segmento automotivo, em especial, era um que tinha as maiores receitas. Então, lembrando do Uhum. passado também, Arena Volkswagen em comemoração ao Gol. sim, Né? imagina. Criou-se uma arena 10.000 gigantesca, pessoas. uma operação bizarra com todos os influencers da época, né? As Aham. principais personas da TV para gerar um conteúdo e aquilo conseguir impactar a rede de Uhum. revendedores do Brasil inteiro. Então, obviamente, as cifras eram outras. Hoje é diferente. Né? Qual que é a melhor eficiência que você consegue ter com um determinado projeto, com investimento reduzido, mas para ter um alcance ainda maior do que aquele que se conseguia fazer com investimentos milionários. Exato. Eu acho que uma coisa que não mudou, Hum. e aí eu posso afirmar, é o conhecimento do cliente. A gente
tem que ter conhecimento do cliente, qual é a necessidade do cliente, quais são as características do cliente, para que a gente possa ir além, né? Eu acho que a holding tem uma característica muito forte, e eu acho que isso faz parte da nossa cultura de ser uma extensão dos nossos clientes. A gente está falando de clientes, mas a gente trata todos os nossos clientes como grandes parceiros. Então, como a gente pode ir além, né? Como a gente pode ampliar o olhar no sentido daquele briefing, trazer outras soluções, pensar em outros formatos. Então, o conhecimento sobre o cliente faz toda a diferença para que a gente consiga ser estratégico e assertivo. Uhum. E falando de cases, mais especificamente, você trouxe um aí, Pri, da tua trajetória. Mas vamos falar aqui da O holding, mundo né? era preto e branco. Quais são, quais são os cases que moram no coração de vocês? Ai, meu Deus, eu tenho vários, vários. Vou Então vai, começar. cita aí. Começa, vamos lá. O primeiro de todos, Coke Studio, no Lollapalooza. A gente tem muito orgulho desse projeto. É um projeto que a gente faz há 4 anos, né? E é um projeto que tem um time muito dedicado e muito apaixonado pelo que faz. Então, a gente acompanha, a gente tem a sorte de acompanhar todas as transformações da Coca-Cola Company, né? Uhum. E com a FENSA aqui em São Paulo. E eu acho que esse é um grande case, porque a gente consegue mostrar muito de criatividade, muito de inovação, muito de conexão com os consumidores, mas principalmente a paixão que as pessoas têm pela Coca-Cola. Então, esse é um projeto do coração. Eu tenho... Ai, meu Deus, são tantos projetos, mas eu vou dizer mais um, tá? Eu vou contar mais um que eu acho que foi muito importante para a minha carreira, né? Como eu disse a vocês, eu comecei... eu sou jornalista, eu venho de veículo de comunicação. O primeiro grande projeto que eu vendi para a Holding Club, na época para a Samba, foi o lançamento das cápsulas da Nestlé com a Starbucks. Era a chegada do Starbucks at Home no Brasil. E essa foi a minha primeira porta de entrada na Nestlé, né, junto com um time brilhante e criativo, mas que fez com que eu entendesse a magia de servir, a magia de encantar, a magia de impactar a vida das pessoas. Então, esses 2 projetos fazem parte da história da Holding Club, mas fazem parte do meu coração. Legal. Ju, você roubou o Starbucks de mim. Ah, É, mas, amiga. mas eu vou te explicar por quê, que Ah. para mim Starbucks é um case. Porque ele propiciou que a Samba pautasse, através do nosso conceito, toda a comunicação de lançamento, inclusive para publicidade. Então, eu acho que isso foi um super case de sucesso, porque a gente foi chamado para fazer uma simples coletiva de imprensa, inicialmente. Era um lançamento, Né, para a imprensa. Sim. E aí a gente transformou aquilo num conceito tão forte, né, que era o Starbucks at Home, que o cliente falou, pera, calma, aí tem uma oportunidade mais ampla da gente fazer negócio com esse conceito. Sim. E a partir daí, a gente cresceu demais o projeto, e aí a gente foi para o consumidor final, a gente foi para a imprensa, a Foi pro gente, trade. né, pautou, inclusive, a Incrível. campanha publicitária, enfim. Sim. Então, eu acho que isso é um case que, para mim, marcou, e eu não sabia que você ia falar dele, porque faz bastante Mas tempo, é a nossa primeira história juntas, É. porque Ah, tem isso tem também. isso, Verdade. Aham. Porque né? Priscila Foi a vem minha volta pra para Samba. para dirigir a Samba, Samba, dirigindo e a Samba. eu não era sócia. Aham. Eu era diretora de negócio. Na verdade, os sócios, exceto o Márcio, perguntavam o que eu estava fazendo lá. Porque eu entendia de conteúdo, né? Aham. E tem isso, você teve um tempo para você se adaptar, para entender o que é o negócio da experiência. Mas, enfim, esse projeto é um projeto que foi uma espécie de bênção para mim e uma conexão muito forte com a Priscila. A gente Não, trabalha muito bem juntas. E o curioso é que, assim, como você vem também, né, Ju, de uma outra, né, ela vem de um outro mercado. Eu, né, sei lá, há 25 anos trabalho com live marketing. Então, apesar de ser publicitária de formação e ter trabalhado em agência de publicidade, meu primeiro emprego foi a Léo Burnet, foi até onde eu conheci meu marido, casei, enfim. Eu vim muito do live marketing. O curioso é que a Ju trouxe um frescor também, com esse olhar diferente de pensar, porque como ela não conhecia do nosso mercado, ela fazia provocações que mexiam muito, Sim. né, Uhum. no ponteiro. Você falava assim, poxa, peraí, calma, num primeiro momento parece uma loucura, mas não, acho que isso faz sentido.
E acho, até brinco, ela não pode viciar mais É. nisso, porque senão ela não vai provocar mais, porque eu acho que isso é a riqueza da Uhum. nossa parceria, né? É Sim. cada um ter um jeito de pensar e a gente se completar em função disso. Mas falando dos cases, a gente fez tanto lançamento, principalmente os lançamentos de carros, né, que são sempre grandiosos, assim, mas um que eu tenho uma memória agora, recente, afetiva, foi o evento da Volkswagen que a gente fez na Arca, que foi o lançamento do T-Cross, Ai, foi muito bonito. que eu achei que a gente, depois da pandemia, a gente voltou para um grande evento, com uma grande estrutura, e ele teve uma poesia no contar a história, né? E aí eu acho que aquilo me impactou no sentido de falar, poxa, que legal. Que bom que a gente está de volta, que bom que a gente está conseguindo, através do presencial, de novo lançar um produto que conte uma história e emocione as pessoas, porque ele tinha um enredo. Então, eu acho que além de muito desafiador, porque a gente teve muito pouco tempo para colocar ele em pé, foi um projeto do banco de eventos, nesse caso, eu me impactei pelo lado emocional que a história contava. Então, eu tenho isso como uma memória bem recente, assim. Óbvio, eu adoro os festivais, gosto muito mais de saber que eles existem do que estar lá, para falar bem sinceramente, porque eu acho que eu já tô em outro momento, mas adoro, enfim, a gente tem feito coisas muito legais, para marcas muito importantes, assim, já há um tempo, mas eu acho que esse de Volks me pegou, assim, na minha emoção. Uhum. Você, Márcio? Não Então. vale. Ai, Não não. vale falar Então. de N1. Não, Se falar. não, Ele ia imagina. falar. Ele Não, ia não falar do imagina. camarote. Mas Não, pode falar, Porque não tem Eu vou esse eu quebrar o sei que a protocolo sua aqui. tatuagem. Vou quebrar o protocolo. Fala primeiro o outro e Não, depois acho que N1. assim, tem um lance quando a gente começa a pensar, Pri, 25, eu acho que 27, 28 anos de mercado já, e atuando em diferentes segmentos, então sempre tem aqueles cases, assim, memoráveis. Mas pegando aqueles que foram responsáveis por mudar de fato a minha vida, como eu coloquei no começo, então teve um momento entre 2013 e 2014, quando eu assumo de fato o banco de eventos, que estava muito atrelado a realizar o que era as entregas de Copa do Mundo. E tinha um trabalho prévio feito anteriormente pela gestão anterior de conquistas de clientes, etc. Tal, e a gente estava num momento de entrega, no momento onde o Brasil estava de cabeça para baixo, lembra do Vem Pra Rua, aquela história Sim. toda, os black box, aquela coisa. Então foi uma coisa que para mim impactou muito, porque tinha um envolvimento pessoal, a responsabilidade de conseguir executar eventos monstruosos num momento onde o Brasil era a vitrine do mundo, e a gente trabalhando com marcas gigantescas. Então, Ambev, na sua maioria, e em especial FIFA. Então, a gente foi responsável por fazer a abertura da Copa das Confederações, tanto no Mané Garrincha quanto o fechamento no Maracanã. E aquilo foi um negócio absurdo. Imagina, eu era um novo entrante na área de eventos e a gente estava lidando com um voluntariado de 1.000 pessoas, e campo de futebol, e seleção, e órgãos... Uma Cara, intensidade uma absurda. coisa absurda. Uhum. Fora Bud Hotel, ações de visita de torcedores pelo Brasil inteiro nos estádios. Então, isso me pegou muito. E culminou também com o congresso da FIFA, porque a FIFA sempre faz os congressos nas sedes da onde é realizada a Copa, e aquilo era assim, gigante. E o pré, né, Zurique, vai para não sei aonde. Então, aquilo foi um negócio que me pegou de um jeito absurdo. Um segundo case é o nascimento da Roda. A Roda, para mim, que é uma das empresas do grupo, ela é um case porque o meu motivo de estar no grupo foi justamente para criar e desenvolver o banco de eventos como promoção e incentivo. E a gente foi vendo que o caminho era ter a empresa. Ela começa como uma BU dentro do próprio banco de eventos, e a gente vê ainda a dificuldade do cliente conseguir reconhecer aquilo. Aí a gente faz o spin-off dela, ela vira uma empresa, tem já 6 anos, já performando bem, com grandes contas. Então, para mim, também é um case importante. E, obviamente... mas aí não é falar do N1, eu acho que é falar da história que a gente tem com esse produto. Mas aí eu vou concordar que é de todos nós. Isso. Eu vou Porque concordar assim, que não é só imagina seu. A gente o tá aqui seguinte, atribuindo. a gente vamos fazer 35 anos de avenida, né?
que, obviamente, desses 35, 26 anos foram como Brahma, Camarote Brahma, que tem uma história absurda no segmento de live marketing, entretenimento, em especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Projetou o Carnaval e projeta o Carnaval do Rio de Janeiro para o mundo, em função daquelas todas maluquices que vocês que já tiveram acontece. oportunidade de ver, e as celebridades, os artistas famosos, principalmente internacionais. E a gente é trucado num determinado momento, onde a companhia Ambev, Brahma em específico, fala assim, cara, não faz mais sentido a gente ter esse projeto. Porque a Brahma não era M1, a Brahma não tinha atuação no Rio de Janeiro, a plataforma deles não estava conectada com o Carnaval. E o que eu acho mais importante é que foi a tomada de decisão nossa de transformar o que antes era o nosso core, que é o corporativo, me contrata, eu vou, realizo e sou remunerado por isso. Para o proprietário, não, ele vai passar a ser meu. Eu vou captar patrocínio, eu vou vender ingresso, tenho que fazer ele acontecer para continuar perpetuando uma história linda de um passado super glamouroso. Então ele não tem como não ser citado, porque mais do que só a gente falar da manutenção do Carnaval, da história que o Zé Vitor construiu lá atrás, e a gente vem continuando a tocar, já estamos indo para o 8º ano como N1, e mudando o mindset dele, né, trazendo outros valores, e o N1 deixa de ser só o camarote e vira uma plataforma. Então a gente hoje tem, fora o lance de licenciamento, tem um Réveillon, tem uma parceria com o Tomorrowland, tem um projeto Copa do Mundo, então ganhou uma escala relevante. Então, não tem como não citar. Essa né? é uma mas paixão ele é de todos coletiva. nós. Aham. Paixão de todos coletiva. nós. Sim, Mas você sim. vê que eu sofro bullying. Não sou... Sofre Não, nada, mas é sofre incrível. Inclusive, ia perguntar sobre a N1 e essas outras oportunidades também, né? Ano passado eu tive no Tomorrowland Brasil, eu vi que tinha o camarote lá também. Foi uma grata surpresa, assim, porque eu não tinha sido impactada antes, né? E virou uma BU do banco de eventos ou da holding? Não, é a Storymakers. Storymakers. Isso, Ah, então a entendi. Storymakers é a empresa que cuida dos projetos proprietários. Mas o que é Aham. legal de falar do N1 como um todo é que ele acho que é o melhor exemplo de falar como a gente atua. Uhum. Porque quem opera a execução é o banco de eventos. A Hum. gestão do negócio, que é ticketing, que é patrocínios, que tudo é com a Storymakers, conectado com a Ju na área de novos negócios. A Cross Networking fazendo a captação de parcerias. A Entendi. Wiri olhando para toda a plataforma de sustentabilidade. A Roda entra com tecnologia para análise de dados. Então a gente conecta as empresas aí para entregar um produto que é um produto nosso, Aham, mas que sim. dá uma robustez, principalmente quando a gente vai para o mercado, mostrar os alcances e as entregas que a gente faz, Uhum. lembrando do que a gente está falando, né, de que a gente vira Sim. veículo. Então, como Aham. veículo, eu tenho que mostrar qual que é o alcance que eu estou tendo. E não Exato. só impactar as 3.000 pessoas por dia que estão lá. Aham. Então, é uma engrenagem bem bacana. E em que momento vocês perceberam que daria para estar em outros eventos com N1? Porque é recente esse movimento, né? Tem, na verdade, uns 5 anos, Tá. né? 5, 6 anos. É que a Aham. gente... eu vou tentar ser breve. Mas, assim, a gente foi sempre olhando... Imagina, você muda o mindset e começa a trabalhar com evento proprietário. Aí, a gente até via a Ju, foi convidado para participar de um projeto meio proprietário, meio corporativo, lá em Jericoacoara de Réveillon. E já foi um acontecimento, porque uma empresa patrocinou o evento na sua maioria, e a gente criou, e na verdade eu falo isso abertamente, somos os responsáveis por acabar com o mercado do Réveillon no Brasil. Como assim? Só falar acabar para não falar um outro termo mais chulo. Mas por quê? A gente mudou a concepção do que era a festa na praia, de uma coisa pequena, de uma coisa intimista, tal, para Uhum. virar quase o Lollapalooza em Jericoacoara. Sim. E quando a gente fez isso, a gente mudou o cenário do mercado de eventos, de festas de Réveillon. Uhum. Porque enquanto você tinha algumas festas em lugares paradisíacos, galera pé na areia, super harmonioso, gostoso, com um DJ tocando um som bacana, um voz e violão e tal, a gente foi para um lugar levando Ivete Sangalo, Anitta. Jorge Mateus, Anitta, Vintage, Alok. Era um festival. Isso foi em 2018, foi um festival. E a gente foi levado a fazer isso. Hoje, olhando assim, certamente pelo conhecimento que a gente tem, eu nunca iria propor um negócio desse. E quando a gente fez isso, a gente esvaziou as festas que já existiam nas outras localidades. Só que, ao mesmo tempo, a gente gosta de aparecer também, foi incrível. A galera viveu uma experiência, cara, inimaginável, foi muito legal.
E quando a gente terminou, entregou o projeto e tal, a gente falou, cara, tá aí, a gente é muita gente. Tem um Sim. sócio que chama Vitor Oliva, Aham. que provoca muito a gente nesse sentido. Falou, cara, adorei esse negócio de Réveillon. Vamos pensar e vamos começar a atuar em Réveillon também. Por quê? A gente já estava operando o carnaval, já tinha entendido como é que era a mecânica, bora fazer Réveillon. Aí fomos para Itacaré. Pois é. Também por Inclusive, minha causa. Ju, baiana, super Sim. conectada, trouxe a Aham. oportunidade de trazer Itacaré. E Itacaré foi uma loucura, porque Meu dentro Deus. essa coisa intuitiva e de impulso que a gente tem do fazer, que eu acho que é uma essência nossa hoje mais controlada, Nem tanto. a gente foi revitalizar um destino. Você falava com as pessoas sobre Itacaré, as pessoas falavam assim, foi em 94. década de 90, era legal, tal. E todo mundo esqueceu, cara, é verdade, tem Itacaré. Então imagina, levar um Réveillon para lá, depois de ter feito um negócio gigantesco, para um destino que tinha que ser trabalhado, mas a gente fez da maneira correta. Então trouxe a cidade, mostrou o que seriam os nossos valores, envolveu a economia local, desenvolveu absurdamente o cenário econômico da cidade e levamos o Réveillon Itacaré número 1. Até capa da Vogue, a gente conseguiu fazer em Conseguiu fazer lá. Itacaré para se tornar um novo hotspot. Foi muito legal. Foi. Que foda. Só que assim, memória a gente super fez afetiva. isso, Uhum. né? Uma num- memória afetiva total, absurdo, né? absurdo. A eu gente falo viveu Itacaré, momentos muito é. intensos lá para conseguir colocar esse sonho de pé. E veio a pandemia na sequência. Uhum. E Isso foi aí, 2019, 20. 19 e 20. Aham. E aí veio a pandemia e a gente investido, construindo uma história. Difícil você já ter o retorno logo na primeira tacada. Vem a pandemia, trava. A gente vai para o próximo ano e a gente tinha uma demanda reprimida. Era um transpandêmico. Uhum. Tem, mas não tem. Não, É, tá, muda bora a aí. bandeira. É isso aí. Então Aham. vamos, mete a máscara que tá tudo certo. E a gente fez um Réveillon que acho que aí foi a maior conexão nossa, porque a gente passou por uma Crise. tragédia climática lá Em em Itacaré. Itacaré, no sul da Bahia como um todo, de Aham. chuva, Ah, sim, é alagou o verdade. aeroporto, foi um inferno. Aham. Pra você ter uma ideia, desculpa interromper, eu, baiana, estava passando Uhum. Natal em Salvador, eles não estavam entendendo a gravidade do que estava acontecendo. Me mandaram uma foto no aeroporto, tinha um peixe Na peixe pista. na pista do avião em Ilhéus. E aí eu disse a Uhum. eles, se preparem, Que tá caótico. que acabou. E foi A um gente vai caos. ter que virar o jogo. E a gente Uhum. virou. Eu acho que foi um movimento muito incrível que a gente fez, de colocar a mão na massa mesmo para conseguir Literalmente, realizar. né? E entregamos, porque aí tem um E conseguiram lance. fazer? Sim. Fizemos. A gente teve que adiar um dia da Aham. abertura. Trocamos Então a gente dias. trocou um dia. Imagina, line-up todo contratado. Aí você tem que recontratar É porque line-up, avisar todo mundo. São vários dias, É certo? que trocar tinha um dia ingresso. 30, a gente 5 estava dias. fazendo de intervalo, Aham. de descanso. Entendi. A gente E aí queimou o descanso, jogou para lá e A gente vida começava segue. acho que 28, né? 27. Não, 27. E aí a gente Tirou trocou 27 27, jogamos pro pelo 30. Uma loucura, Aham. assim. Não, Basta Não, porque eu dizer... penso, imagina se a noite de ano novo, por exemplo, É. 30 para primeiro, Não. 31 para primeiro, não tem como Mas trocar, basta né? dizer- Mas... que o dia da abertura estávamos nós de inchada na Os mão, dois, né? eu não. Porque era uma Eu vou loucura, ser bem mas... sincera. Eu tava enchendo o saco Não, deles você de cada tava ativação. falando com os Não, patrocinadores. tava Mas eu- segurando outras O que eu ia ondas ali. dizer, que eu acho que é muito importante, é que além do poder de execução, essa história é uma história realmente que nos aproximou e é quase um pacto de sangue, porque só a gente sabe o que a gente passou. A gente também conseguiu mobilizar uma grande campanha de doação. Esse Foi muito legal. Essa foi a Uhum. minha parte, né? A gente mobilizou influenciadores, celebridades, os próprios patrocinadores, pessoas que não tinham a ver com Itacaré, né? Uhum. Mas que estavam sofrendo com essa questão do sul da Bahia. Então, a gente foi líder, né? E eu tenho muito orgulho de dizer isso, dessa busca pela solução. Porque as Uhum. pessoas ficaram sem casa. né? Sim. E a gente tinha um evento para entregar, onde as pessoas queriam se divertir. Então, a gente fica ali também dividido entre o que é real, o que não é real e o que a gente precisa fazer Uhum. como profissionais de comunicação. Então, acho que isso a Super. gente tem muito orgulho, sabe? É claro que a gente não queria ter passado por isso, mas foi muito Não, é que importante. o resultado disso tudo, que era respondendo justamente a sua pergunta, né? Como é que o N1 virou o que virou? É porque depois de a gente ter feito tudo isso, né? Voltado num avião, todo mundo tossindo com Covid. E aí você fala, cara, olha o que a gente
Não, o Brasil aconteceu Sim. isso, né? E a gente olha e fala, nossa, olha, mas a gente conseguiu entregar e promover uma experiência que é a nossa principal O DNA, né? qualidade, né? Cara, tem Uhum. que entregar uma experiência, custe o que custar. Aí a gente não está falando mais de resultado, a gente está falando de conseguir impactar positivamente todos que estão lá. E pessoas que mobilizaram a vida, porque é um investimento, tá num outro destino, então tinham que viver uma experiência muito legal. E a gente foi impactado, tipo, na semana seguinte, de um grupo de amigas que tatuou o N1 no tornozelo, no pulso, falando com a experiência é boa, ela tem que ser marcada na pele. E aí você fala, cara, para. Nossa, a gente rompeu Então, algumas tipo, barreiras rompemos aqui. várias barreiras e agora eu acho que a gente tem que olhar isso por uma outra questão que não só esse momento. Então começa a busca de vamos preencher o ano inteiro falando de N1, vamos achar outra sazonalidade, tem um potencial para ser uma marca que pode estar conectada com outras marcas e aí surgem as collabs. E aí começou um desenho de ampliação da atuação que surge muito em função daquilo que a gente construiu, mas também das experiências que a gente proporciona. Então, quando a gente esteve lá no Tomorrowland, né, que eu te encontrei lá, surgiu da galera da Bélgica indo no Camarote N1, vendo aquilo, fazendo um paralelo com o que eles de fato promovem na Bélgica e fala, cara, eu preciso criar essa experiência usando o espetáculo que eu faço ali para o público que vai no evento. Então, criar mais um ativo dentro do evento deles, que já é um evento lindo. E aí surge a área N1 dentro do Tomorrowland, quando a gente fez o Torcida número 1, pô, vamos trabalhar especificamente esse momento. E assim a gente consegue preencher o ano e um evento meio conectando no outro, com públicos distintos. A gente deixa de fazer Itacaré no Réveillon, mas passa a se juntar com o Arcanjos, que é um evento que acontece, um Réveillon que acontece em Barra de São Miguel. A partir de 2024 é Arcanjos número 1. Então a gente se junta com um evento que tem muito do nosso DNA, um público mais jovem, né? A gente está falando de uma média de idade de 18, 25, que tem a experiência pé na areia, que entrega toda aquela excelência daquilo que a gente busca promover para o nosso público. O N1 entra meio que chancelando, ele ganha um corpo, então virou o trend do Réveillon do ano passado e vem caminhando super bem para esse ano também. Para a gente é importante porque eu fico retroalimentando esse calendário que a gente está construindo, porque eu tenho 18, 25 no Réveillon, eu tenho 25, 45 no Carnaval, então quem é impactado aqui pode se interessar de ir no Carnaval, que passa pela cena do Daí você cria eletrônico uma no plataforma de fãs, Tomorrowland. né? Era isso que eu ia Exatamente. dizer. A gente, acho que o maior ativo dessa história toda é que a gente cada vez mais vem criando uma comunidade de pessoas que gostam, acompanham e entendem o que é a experiência número 1. E você sabe mais do que todos nós, porque fala disso o tempo inteiro, não existe hoje uma love brand sem comunidade. Então, a intenção é que o número 1 quebre cada vez mais barreiras, mas que tenha uma conexão muito próxima e muito clara com seus fãs, com seus consumidores. É para Uhum. isso que a gente trabalha todos os dias. Que legal. E vamos falar também de uma outra coisa que vai acontecer. Bem, vai ter N1 no Tomorrowland Brasil. Os Isso. próximos vão ser quando? Além Ag- do Tomorrowland Brasil? Tem o Tomorrowland, agora 10, 11 e 12 de outubro. Depois Uhum. a gente faz o Réveillon, que começa dia 27 até 32, na verdade, por causa do calendário. Então a gente vai dar Uhum. uma esticadinha, porque a gente gosta de uma festa. Óbvio. Né, Ju? Adora. E aí é Carnaval, Aham. aí vem Copa do Mundo. Nossa. Aí vamos ver como é que as coisas evoluem em relação a Tomorrowland, o segundo semestre. E a gente ainda tem uma lacuna a ser preenchida, que é o São João. Uhum. E aí, mais cedo ou mais Que a tarde, gente a gente ainda vai não colocar encontrou ele o de melhor pé. formato, né? Mas tá Ia- faltando ele. Ia ter um projeto, né, em 2020 de São João. Eu tava naquela coletiva. É, A Vocês gente chamaram chegou, a mas aí a Anitta. Anitta. super Aham. pandemia nos prejudica, Nossa, né? sim. E juro que eu acho que uma das primeiras coisas que me ocorreu quando começou a questão da pandemia foi a lembrança de que eu tava lá e eu assim, nossa, mas será que vai acontecer? Não vai Não, e acontecer? a E eu gente ainda fiquei chegou muito a fazer chateada. uma coisa no digital em parceria com o Uhum. pessoal da Vibe, que é o Aham. Natanzinho, o Mari Fernandes, Chão tudo de lá avião. em Fortaleza. Sim. E a gente fez com uma parceria com o UOL e tal, e criamos esse momento que foi o nosso pezinho ali no São João, Uhum. mas ainda assim a gente não conseguiu achar o formato correto. Entendi. Porque, assim, o que é muito bem feito do São João lá no Nordeste é lá.
né? Então, dentro do nosso conceito do N1, que a gente vem amadurecendo cada vez mais, é como que a gente pode agregar dentro daquilo que é já muito bom e não necessariamente, eu quero fazer o meu inspirado naquilo que é o teu. Entendi. Então, Sim. tem um paradigma aí que a gente está buscando resolver. E aí, quando você fala, pô, legal, então esse ano não deu, timing, ano que vem a gente fala, pô, no mesmo período tem a Copa do Mundo. Sim. A gente tem que fazer escolhas. Sim, né? óbvio. Mas tá no nosso pipe ali, mais cedo ou E mais provavelmente tarde. desejo haverão também, entregas não relacionadas a N1, mas das Com agências, certeza. né? Sim. Com Não, certeza. Porque São N1 João ele se tornou corre uma totalmente potência, né? paralelo, né? Não, São João e Copa do Mundo, né? O banco de Aham. eventos tem um DNA muito forte de Copa do Mundo, então a gente já tem aí, vem trabalhando em alguns projetos, estamos em concorrência, não temos resultados, mas com certeza a gente vai trabalhar ativamente na Copa do Mundo. E o São João Sim. também, a gente tem vários clientes que rodam o Brasil, acho que a gente vem falando muito sobre regionalismo também, a gente acredita muito nisso, né? Principalmente por eu ser uma mulher baiana, né? Então, a intenção é cada vez mais que a gente saia do Sudeste e vá entender, estudar e gerar experiências e conexões com os consumidores nas suas regiões. Acho que a gente tem aí uma grande oportunidade mesmo de olhar para o Brasil além do eixo Rio-São Paulo. Sim, sim. Mas eu vou ter que voltar um pouquinho Volte. pra São Paulo pra falar de The Town, que vocês também estarão lá, né? Estamos. Não, E o que a gente já pode Eu saber? só quero dizer que a gente vai estar juntos. Aham, Alô, é Promovil. isso, Eu é quero estar lá isso. brilhando com vocês. Não, estarão, Por com favor, certeza. Vamos lá, a gente tem. Eu vou dizer. Que pode eu vou contar? contar duas coisas, Priscila contar duas, só pra gente dividir, tá, Márcio? A gente Lógico. falou muito do número 1, a gente vai falar do Não, detalhe. e eu vou estar lá também. É, Só para ver o que vocês vão estar sim, fazendo. Pra fiscalizar, né? Não, a melhor parte é que quando vai abrir o festival, um dia antes, Priscila com certeza doida, eu com certeza muito nervosa, aí Márcio chega com a calma que lhe cabe, e a gente sente que a gente tem um apoio dele, é muito gostoso, isso, aquele abraço sim. quentinho, sabe, de Aham. temos que entregar. Mas a gente tem 4 marcas muito especiais e muito importantes conosco, então Coca-Cola, como eu disse a você, a gente tem Bauducco, a gente tem Piracanjuba estreando, né, no Detal, e também temos Volkswagen. São projetos completamente diferentes, a Agência Samba e o banco, e a gente promete muitas surpresas. O que eu posso dizer é que a gente está muito orgulhoso, né, do time de criação, do time de produção, do time de pré-produção. E eu acho que esse ano a gente tem aí um projeto muito especial, né, que nós fomos responsáveis pela conexão entre 2 marcas muito grandes. Veio uma collab bem apoteótica, vamos dizer assim, é bem baiano apoteótico, né, mas uma collab nesse caso Adorei. é apoteótica, é estrondoso, que vai parar o Brasil, no sentido de quebra, inclusive, de costumes, né, dessa grande empresa internacional. Então, fique atenta, eu não posso falar por eles, mas eu Sim. posso afirmar que a Holding Club e que a Agência Samba foi a responsável por essa conexão, e a gente tem muito orgulho de falar disso, porque esta é a maior prova que o nosso grupo vai além da execução, além do evento. A gente olha para o PR, a gente olha para o conteúdo, a gente olha para a marca, para o brand, né, a gente conecta, né, a Cross Network, que é uma empresa especializada nisso, foi a pioneira nesse mercado, então está no nosso sangue ir além. E a gente vai ter muito orgulho de contar essa história para vocês assim que eles divulgarem. Mas já Sim. fique atenta, porque é uma empresa nacional com uma empresa internacional, e vai ser uma loucura. Ah, tô Vocês ansiosa vão conhecer em já. primeira mão no Detal. Sim. Ai, que massa. Conta, Pri. Bom, você contou tudo, né? Não. Eram 2 Ela e disse 2, que ela ia falar de errou 2 e a 2, ela falou de matemática. 5. Não, falou de 5. Eu falei de tudo, meu Deus, fui. Tudo bem, eu sou Fominha. a boa de planilha, ela não é. Graças a número Deus. não é o forte. Não, Eu gosto de ganhar dinheiro, hein? Não, o que eu posso dizer sobre o Detal é que a gente está muito feliz, né, com a escolha desses clientes. Então, Piracanjuba e Bauduco e Volks e Coca são 2 marcas que estão com o banco de eventos e 2 marcas que estão com a Agência Samba.
Muitos desafios, né? Porque a gente sabe o que é levar aí um festival 2 semanas. Tentando também criar coisas diferentes, né? Em termos de ativação, em termos de ação. Mas eu tô super feliz, assim, eu acho que a gente vai fazer ótimas entregas, o time é incrível, a gente já tá lá nesse momento, na montagem, a gente começou ali com eles, acho que na terça-feira dessa semana, já entramos com tudo ali no Na espaço, Cidade da né? Música. Na Cidade da Música, diria assim, porque agora Uhum. virou, né? Tudo É. virou lá. Mas eu acho que é isso, assim, a Ju É. acabou falando tudo que Não, ela não tinha para falei. dizer aqui. Você Ah, esqueceu ok. de falar Por que, quê? assim, tem Ah. mais de 400 pessoas envolvidas. Ah, bom, Tem um sim, trabalho, assim, sim. monstruoso de execução, liderado por Priscila, né? Priscila realmente cuida disso com maestria, junto com Beatriz Polônio, que é a nossa diretora de produção, uma pessoa, assim, que arrasa muito. Tem um time incrível com ela, né? Então, acho que a gente tem que falar, sabe, também um pouco, porque, obviamente, nós estamos representando a empresa, mas existe tanta gente por trás, né? A nossa equipe criativa, a nossa equipe de produção, estão ali no dia a dia, fidelizando a confiança desses clientes. Então, eu acho que é muito legal 2 das nossas empresas terem clientes como esses que nós estamos falando. Mas mais legal ainda é a gente ter um time muito azeitado, né, um trabalho coletivo, onde todo mundo se joga de cabeça para entregar o melhor. E a gente tem muito orgulho disso. Acho que nós Sim. 3 concordamos muito com isso, porque sem equipe, sem pessoas que acreditem no nosso propósito, não tem cliente, né? Exato. E não tem entrega, né? Isso Não com tem certeza. entrega, né? E quais são os principais desafios de atender num festival do porte do The Town? Rock in Rio também, Lola, que vocês têm bastante experiência. Eu acho que o principal desafio é o espaço físico do qual a gente atua, né? A gente não tá falando de um terreno liso, a gente não tá falando, a gente tá falando Em de relação a Rock in Rio, é é imagina, totalmente diferente, é né? totalmente diferente, né? Ali Colinas. a gente tem, né, Uma loucura, muitas uma loucura. ladeiras, os estandes são todos fora do seu nível normal. Interlagos é um lugar que, quando chove, quando venta, acaba tendo uma complexidade, então a gente tem todo um mapeamento de riscos naquilo que a gente faz, né? Porque a gente está executando grandes estruturas ali. Então, o maior desafio, eu acho, é a gente conseguir criar coisas diferentes dentro de um ambiente que acaba que não é um ambiente Controlado, né? controlado, né? Mas eu acho que a gente tem conseguido ali atuar bem, né? Como diz a Ju, a gente, por 4 anos aí, entregou Coca-Cola lindamente Sim. e outras marcas, né? Eu lembro que logo que voltou a pandemia, a gente, Banco e Samba, atenderam acho que 7 marcas. Vivo, Globo, né? Globoplay, enfim, muita coisa. Muita coisa a gente entregou e foi num momento bem crítico do mercado, né? Onde as empresas voltaram, mas não estavam preparadas para essa volta. E aí, Sim. quando eu falo as empresas, os parceiros mesmo, os fornecedores, todo mundo sofrendo muito com a mão de obra. E eu acho que a gente tem um poder muito grande ali, né, de entrega. A gente consegue fazer boas parcerias com fornecedores e também um time muito qualificado para estar ali à frente. Óbvio que o nosso papel é sempre mitigar riscos, né? A gente é risco zero. Então, a gente não abre mão de entregar o melhor e nem que para isso a gente pague, né, de uma certa maneira para fazer. Mas desde que a gente não cometa erros, né? Porque a gente sabe da nossa imagem, da nossa reputação. E dos Sim. riscos que a gente tem ali, muitas pessoas. A gente está falando de um festival com quantas mil pessoas passando? 100 mil pessoas, né? Então, eu acho que a gente prima muito por esse poder de execução e por essa entrega e por essa qualidade. E aí o desafio é sempre o que a gente cria de diferente inovar diante nessa desse parte, desafio, né? Porque é um público muito exigente. E é curioso, porque às vezes a gente cria Fila coisas... brinde. Total. E é curioso porque, assim, a gente sempre acha que a gente é tendência, quando a gente chega lá, um monte de coisas acontecem de uma maneira muito parecida, né? E você fala assim, Sim. nossa, teve um ano que foi o ano da roleta, todo mundo fazia roleta, loucura. seja Aquela digital, perspectiva seja forçada manual. também, eu sempre esqueço Isso, o nome. anamórfico. O anamórfico, eu acho que tinha a uns gente 4, passou por isso 5 também. que Então, ficaram lindos. Cara, Só que Isso aquela foi legal. história, tipo... a gente fez Kit Kat. A Aham, gente foi ficou pioneiro. maravilhoso. Foi Sim, incrível. sim.
Então tem sempre esse desafio, né? De sair da caixa, exato. mas aí no ano seguinte tá todo mundo fazendo as mesmas coisas, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer agora Uhum, 4 grandes projetos com coisas diferentes, uhum. com ativações e inovações ali. A gente buscou muito ir E atrás tem um disso. bastidor que eu acho que é muito legal, né? Hum, Porque a gente fala desse mercado e o mercado é gigante, mas ao mesmo tempo é um ovo. aham, Então você conhece todo mundo, você sim. esbarra todo mundo. Então, assim, é quando eu vou lá no evento justamente para encontrar não só clientes, mas as pessoas todas que fazem parte de colocar esse negócio de pé. Então, nesse momento agora, estão todos lá em Interlagos, as diferentes agências, com os É. diferentes produtores, com os diferentes fornecedores, que todo mundo se conhece. Então, é uma grande uma bagunça também. E a galera é apaixonada por aquilo que ela faz. Uhum. Então, se chegar lá é só reclamação, Aham. né? Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, e aí elas escutam. Eu só vou escutar lá no final. Mas eu acho que isso é muito legal e isso tem a ver com o real live, né? Quando a gente fala do live marketing, assim, isso é o real do live marketing, é a doação das pessoas em colocar todas as ideias e as estratégias e os conceitos de uma maneira muito legítima de pé. E ver esse bastidor, eu acho que é uma das coisas que também me encantam, né? São duas. Uhum. É o colocar de pé e o ver o reconhecimento das pessoas que estão impactadas por isso. Isso é muito Então, legal. quando eles saem com aquele sorriso no rosto, com o olho brilhando e falando, cara, olha onde eu tô, né? Uhum. Então, isso é o que me pega e eu acho que isso que é muito legal no nosso negócio. Sim, sim. E essa questão do sorriso, né, desse retorno emocional, assim, a gente sabe que The Town, e assim como vários outros festivais e outros eventos super grandiosos, assim, tem esse retorno midiático que é muito esperado pelas É, marcas, né. sim. E essa é uma das formas que a gente tem hoje, uma das práticas, né, de você medir o retorno sobre aquela ativação. Uhum. Mas tem outras formas, né, e eu não sei como é que vocês enxergam essa questão de mensurar o que acontece de fato dentro das ativações, como é que vocês O fazem isso tempo hoje? inteiro, o tempo inteiro, a gente já trabalha pensando em impacto. O Uhum, que a gente vai impactar de pessoas, o que a gente vai impactar no digital, como a gente vai usar os influenciadores, o tempo mínimo que cada pessoa que entra no stand vai vai ficar. ficar para gerar o conteúdo, para criar conexão com a marca, mas para entrar uma outra pessoa. Então, assim, eu acho que dados no Detal, ele é o princípio de tudo. É super importante ter criatividade, é super importante ter inovação, é super importante a gente trazer histórias diferentes. Mas se a gente não pensa no impacto, né, de quanto cada marca que investiu, né, muito dinheiro para estar ali, né, e não é só o patrocínio, é a ativação, é o Uhum, PR, é a imprensa, enfim. Se a gente não olha para essa quantidade de pessoas que a gente vai impactar, a agência não está sendo estratégico, ela está sendo uma executora. Então, o nosso olhar, ele começa a partir dos dados, do entendimento de como essa marca vai estar presente na vida das pessoas que estão lá e das pessoas que não estão lá, e a partir daí a gente se torna relevante para o cliente. sim. Acho que o The Town, ele é muito importante para os clientes, mas ele também é muito importante para o nosso mercado, né. Para a holding clube, ela é super importante, porque é quando a gente fala com o público final, é quando a gente mostra a nossa capacidade criativa, é quando a gente se conecta verdadeiramente com as marcas, e daí, né, a gente consegue, e aí estou falando muito na minha pessoa, que é o meu papel dentro da empresa, mostrar, né, os diferenciais da nossa empresa. E aí a gente já faz a captação dos próximos clientes, dos próximos festivais. Para você ter uma ideia, o Detal nem começou, hoje entrou um briefing de Lollapalooza, pelo trabalho que Nossa. a gente vem contando, né, pela Uhum. história que a gente vem construindo. Lollapalooza é março Do de ano que do vem. de 2026, de É, 2026, né. É, 2026. aham. Então, é isso, né, eles entendem que eles podem confiar na Samba e no banco e assim Uhum. vamos. Sim. Não, mas essa preocupação com dados parece meio básico, mas é muito importante, né. Justamente pelo que você falou, exatamente, né. É que tem uma coisa que eu falo muito disso, né, não sei porque se é porque eu sou nova, mas, nós éramos muito analógicos.
né? O ao vivo, ele é muito feito à mão. E a gente Muito. tem muita beleza nisso. Mas, ao mesmo tempo, né, depois de toda a pandemia, que a gente precisou se digitalizar e entender para onde essa comunicação estava indo, se você não enxerga isso como a base de tudo, você perde a estratégia. Uhum. Você perde a estratégia. Então, é mais fácil contratar uma agência, talvez menor, para subir o backdrop, o stand, né. Essa característica não é da nossa empresa, do nosso grupo. É Uhum. isso aí. E o que vocês enxergam para o futuro do setor hoje? No sentido de tecnologias, soluções, para onde vocês estão olhando? E o que vocês estão vendo também acontecendo, quem sabe, em outros países, em outros mercados? Eu enxergo ainda o mercado de experiências muito potente. Eu acho que isso não vai mudar. A gente viu aí os últimos 2 anos a tendência da quantidade de shows, de festival. Assim, é surreal o que cresceu o entretenimento no Brasil e fora do Brasil. Eu acredito que isso é uma tendência, eu não acho que isso vai mudar. A tecnologia, ela vem cada vez mais se aprimorando. A gente vê lá fora tecnologias que já existem, mas que infelizmente trazer isso para o Brasil acaba que encarece demais, né? Infelizmente a nossa moeda não contribui para essa exportação dessa tecnologia, mas você já vê coisas fantásticas acontecendo fora, que a gente olha as referências e fala assim, poxa, acho que a gente podia levar esse evento para fora, talvez fosse mais fácil, né, Aham. executar com essa tecnologia do que trazer essa tecnologia para cá. Mas eu acredito muito, o Brasil é um país muito, o brasileiro, né, ele é muito criativo no sentido da inovação, né, ele dá sempre um jeito de fazer alguma coisa, mesmo que aquele recurso financeiro não esteja disponível da maneira como ele deveria. Então eu acredito muito que a gente, o que a gente está vivendo hoje tende a permanecer ainda por uns bons anos. A gente vê isso inclusive pelos nossos projetos proprietários, a gente aposta muito nisso. E a tecnologia eu acho que, sei lá, eu fico até assustada quando eu fico vendo, né, o que acontece aí com a tal da inteligência artificial e o quanto ela supre aí uma série de coisas, mas eu ainda acredito que o lado humano ainda se sobressai. Eu acredito que é uma ferramenta que vem para ajudar, mas eu acho que ela não vem para substituir. Claro que algumas coisas que a gente fazia com muita, levando muito tempo, a gente hoje consegue fazer mais rapidamente, mas eu acho que sozinha não se faz, ela não se faz, né? Ela Uhum. precisa muito ainda da criatividade humana, ainda muito da sensibilidade humana, para saber como empregar e como aplicar. Mas eu confesso para você que ela me assusta, né? Quando eu olho assim Super. o que acontece de hoje para amanhã e para depois de É uma amanhã, eu falo, rapidez. Senhor, né? Assim, dublagens de línguas na voz do personagem, Uhum. da pessoa, né? E você fala assim, não é mais um dublador, é a própria voz da pessoa falando em outras línguas. O Na Escuta já tá com dublagem automática no YouTube. Ah, é? Que Então. Aham, legal. vocês podem estar sendo ouvidos em inglês. Ah, que Pois legal. é, Ótimo. então você vê. Só que ainda não tá com essa tecnologia Mas de essa voz nativa, Uhum. mas Mas essa tecnologia de voz nativa é Aham, assim, a gente vai terminar esse podcast, quem sabe quando ele for para o ar, ele já tá aí sim, existindo, porque é uma tendência, exato. né. É. Então eu acho que Eu acho que eu vai ter uma saturação, Hum. porque a pós-pandemia, eu acho que foi um grande gatilho e todo mundo queria fazer tudo. Então, até a gente fala que 2022 foi um ano que não dá para usar como base para absolutamente nada. O nosso base zero é 2023, e aí você vê os eventos se consolidando, mas teve várias entradas de outros eventos que nem todos eles conseguiram sustentar, porque, como a Pri bem colocou, a gente não vive uma economia tão pulsante, né? Então, o poder de renda também é um dificultador. Você consegue trazer grandes artistas, o Brasil lida com trocentas barreiras, né, Uhum. culturais, inclusive, de conseguir despertar o interesse da galera que está no jet set internacional, principalmente grandes artistas de vir para cá, mobilizar esses artistas para cá é muito pesado, isso falando especificamente do entretenimento. Então, eu acho que novas experiências tendem a diminuir e vai dar consistência para aquelas que já estão e conseguiram se consolidar.
A gente, dentro do que a gente desenha em relação aos nossos eventos, a gente vê isso acontecer e a gente é bem equilibrado e dosado até onde a gente vai. Então, acho que esse é um Mas você se ponto refere mais em importante. termos de escolha, né? Quando você fala da saturação, é porque tem muito. Porque Você vê você um tem final de muito, semana com exato, 5, 6 exato. possibilidades de Taquar show. Paralelo é quase Ma corrida de rua, sabe? É. Todo final de Aham. semana tem não sei quantas corridas de Mas rua. o Você fala, final cara, de semana ainda será preenchido ainda por será pelo menos um, preenchido, mas né? vão ter alguns, né? Não É. vai ter mais essa variedade tão grande. Entendi. Você vê que Uhum. as casas noturnas quase já não existem mais, como eram os clubes no passado. Hoje em dia são as festas. Então, tem Uhum. uma mudança de comportamento que daí a festa, o cara gosta da festa e quer transformar a festa num festival. Não, talvez não tenha punch para isso, continua sendo. Então, acho que tem um encaixe ainda por acontecer e, sem dúvida nenhuma, a tecnologia vem a agregar, né? E Uhum. aqui a gente falando muito de entretenimento, mas a hora que você olha para os outros nossos negócios e vê o que a tecnologia pode trazer, fora a velocidade na resposta, que é uma coisa muito importante, quem está por trás manejando a tecnologia vai ter que continuar sempre existindo. Sim. Uhum. Porque essa é o toque, que é uma essência nossa, que a Ju fala muito, que é o lance da humanização. Eu acho que esse é um grande asset do grupo, que é o trabalho humanizado, né? É feito por pessoas, para pessoas, independentemente de quais recursos a gente vai utilizar para entregar a melhor experiência. Eu Uhum. vou complementar, e talvez vou virar do avesso aqui o que Márcio e Pri estão falando, e é ótimo isso, porque cada olhar nos leva a algum lugar. Eu acabei de chegar, quer dizer, nós acabamos de chegar do Rio Innovation Week, e muito se falou sobre quase que um retrocesso para o passado, uma reconexão com o passado, né? Com experiências mais simples, com a simplicidade do viver, com eventos mais diários, menos noturnos, com menos bebida, com mais saúde, com uma necessidade do consumidor de se apegar a costumes, a eventos, a experiências que façam ele se sentir especial, tranquilos, calmos. Então, eu olho para esse futuro, eu acho que nada disso vai deixar de existir, concordo com a Priscila, com o que Márcio está dizendo, mas eu acho que tem aí um paradoxo, né, de tecnologia e de comportamento humano. As pessoas sempre no centro de tudo, mas acho que tem uma desaceleração. Inclusive, eu ouvi isso da Andrea Bisker, que é uma super futurista, você deve conhecer, né, onde ela diz que as pessoas querem se conectar com o passado para se tornarem mais saudáveis, menos aceleradas e mais simples, vamos dizer assim. Um dos insights de algumas das palestras do South by Southwest falava sobre isso, né? Falou-se Sobre muito. a capacidade restauradora das experiências, né? Das experiências serem um refúgio para Uhum. você poder se desconectar, para você vivenciar algo mais manual. Em Cannes, inclusive, as ativações era basicamente artesanato, Uhum. assim, eram coisas que você não precisava necessariamente. A tecnologia não era a protagonista, Uhum. era um caminho, um pedacinho ali da experiência, mas terminava numa pessoa, terminava numa ação ali que você é mais manual, né? Que gera justamente essa reconexão, essa tranquilidade, né? Então E é que uma baita bom! oportunidade para as marcas, né? Não, e que bom, porque na verdade, Aham, assim, a gente precisa contar novas histórias. sim. Na verdade, as marcas têm um objetivo, se conectar com os consumidores. E a gente precisa olhar para o humano de outra forma, né? Do jeito que está, pela quantidade de informação que a gente tem, cada vez mais teremos saúde mental, teremos euforia, ansiedade. Então, assim, chegamos no momento onde nós, que também somos criadores de experiências, criadores de história, temos responsabilidade de dizer para as marcas: vamos olhar para esse lado? Será que esse engajamento não funciona melhor assim? Será que se a Uhum. gente pôr um evento de dia com yoga, com meditação, com uma viagem de experiências e arte, o consumidor não vai estar mais por inteiro? Porque hoje a gente é multitela, né? Uhum. A gente está vivendo a experiência, mas a preocupação é o que a gente vai contar. Será que a Uhum. gente não tem que fazer essa desconexão? Eu acredito muito nisso. Eu sou uma pessoa que tive 2 burnouts, então, pessoalmente, eu luto muito contra a minha ansiedade.
né? E eu serei uma defensora desse equilíbrio daqui para frente, porque realmente estamos chegando no nosso limite. Mas, Uhum. Ju, mas aí você está falando enquanto tendência da tecnologia versus É um o paradoxo. humano, É um né? paradoxo. Mas eu acho que as experiências, elas vão continuar existindo e acho que vão continuar existindo na mesma velocidade que a gente tem hoje. É um pouco do que o Márcio falou, um pouco do que você falou, um pouco do que eu disse, no sentido que, assim, hoje está saturado, sim, a gente tem uma quantidade muito grande de experiências, as experiências vão deixar, as pessoas vão fazer melhores escolhas com relação a essa experiência, e daí talvez dentro dessas escolhas, a escolha seja por algo mais saudável e aquela coisa, né? A tecnologia ela tem que estar a serviço de e não protagonizando alguma Sim, coisa, sim. né? Eu acho que a gente viveu num mundo aí nesses últimos 2 anos onde parecia que as coisas só funcionavam se tivesse uma super tela transparente, uma super tela redonda, uma super tela curva, né? E que tudo bem, pode existir as super telas, Sim. né? Não estou dizendo que Uhum. não, mas talvez essa coisa do manual, como a Cíntia falou, né? O manual, de você pôr a mão na massa, de você se conectar com alguma outra coisa que não é só o touch para fazer uma ativação, eu acho que isso talvez faça a pessoa reviver a tal da nostalgia, né, nostalgia. do passado, quando as coisas eram mais tranquilas, né? É. Você sabe que a gente criou a Bossa, que é a nossa empresa de viagem de incentivo, muito por isso, né? Obviamente, é um negócio, obviamente a gente quer que dê muito lucro, mas tem um trabalho também de entrega e de levar, né, os clientes e os consumidores, enfim, para momentos inesquecíveis, onde eles estão ali extremamente presentes e conectados com a experiência, né? Eu gostaria, não sei se isso é é uma tendência, mas eu gostaria muito que a gente conseguisse equilibrar esta equação entre a aceleração tecnológica e a vida bem vivida, sabe? Uhum. Mas eu acho que é um caminho possível, assim, Eu também acho. pelo que a gente tem visto desse movimento social Ah, que a gente está vivendo, né? isso. Inclusive, eu me lembrei de um conteúdo que saiu semana passada no Promovil sobre o Runcation, que são as viagens para correr, né? Uhum. Isso. Em outros locais e tal. Uhum. E daí a gente até se perguntou: essa próxima viagem de incentivo, será que vai ter esse formato, Pelo né? amor de Deus, tomara que não, Mas a porque eu gente sou já tem, péssima mas a corredora. gente tem Não. clientes que dentro da sua viagem de incentivo tem Insere. inserem uma corrida. corrida. Aham, A Vibra, A aham. né? gente, A a gente Vibra. viveu isso com a Vibra nos últimos Nos últimos nas 2 últimas anos. duas Sim. viagens, tanto em Marrakech e Marrakech Malta. quanto em Malta, Que né? legal! Eu não Então corro também, eu Então fico você só pode ficar não, assistindo. comigo. Isso. mas o que é legal é que, assim, mais do que só a corrida, é o lance do wellness que a gente está falando, que Sim. está muito difundido na galera mais nova, né, dessas Uhum. experiências diurnas e tal, mas que impacta todo Tá mundo. A impactando gente todo fala mundo. muito de É. saúde o tempo inteiro, Aham. de equilíbrio emocional, né, de você dosar um pouco, e a atividade esportiva acaba sendo o cano de escape para isso. Uhum. Então, quando você promove um evento, como a gente faz as viagens de premiação, onde leva 600, 700 pessoas para um determinado local, que estão lá, obviamente, para celebrar as conquistas que eles tiveram, mas e conhecer o lugar da melhor maneira possível. E você insere esse tipo de atividade, gera um engajamento. É. Então, assim, obviamente, as pessoas estavam lá, a minoria devia correr com frequência, praticar a corrida mesmo. Mas vão caminhar, Uhum. vão passear e conhecer o lugar. Então, é uma maneira de interagir. Então, você vê que na Sim. simplicidade, como o exemplo de É. Cannes que você citou, a gente consegue agregar isso nos nossos eventos também. Eu acho que é meio tendência, não É. tem como fugir muito disso. E eu não. quero fazer uma última provocação para vocês Vamos agora. nessa. Talvez a Ju começando a responder. A gente está vivendo toda essa movimentação que a gente acabou de falar e uma geração nova que não gosta de postar Sim. o que vive. Eu E vejo aí? pelos meus filhos. E as marcas que investem em live marketing para geração de conteúdo? Quer a minha resposta? Sim. Comunidade. Comunidade, não tem outro caminho, né? Não importa. Se você tem uma comunidade fiel, se você tem Uhum. uma comunidade conectada com a sua marca, você pode construir Uhum. digitalmente, fisicamente, não importa onde, você está conectado. Então, eu não vejo um futuro sem que a gente olhe para essa comunidade. A gente precisa entender que a comunidade é que vai fomentar, sustentar, formar opinião, influenciar o entorno.
Com ou sem conteúdo. Sem conteúdo, porque, Uhum. na verdade, assim, nem sempre vai ser sobre o conteúdo, né? Sim. Nem sempre vai ser sobre o conteúdo. Uhum. A experiência, ela pode existir e eles podem não mostrar. Eu também tenho, nós 3 temos filhos de 20 anos, que eles postam no Stories para não ter nada, né, No feed. no feed. Então, se Aham. você não tem essa comunidade, se você não entende quem são essas pessoas que fazem parte dessa comunidade, eu acho que você não Fica está frágil. fica frágil, se torna até irrelevante, porque tem uma coisa também que é muito importante. Essa geração nova não é fiel a às marcas, né? Eles mudam de opinião muito Muito rápido. rápido. Então, o que você precisa fazer? Uhum. Você precisa ser protagonista na vida dessa geração, você precisa mostrar que existe uma importância, né, de propósito, de influência, né, de futuro, e eu acho que mais do que isso, é se mostrar, como é que eu posso dizer? Exemplificar. Eu acho que essa coisa de a gente ter a referência da marca faz diferença na vida dessa geração. Uhum. Ju, mas você fala, é engraçado, você fala de comunidade, eu concordo com você, eu vejo porque eu tenho um filho de 21 e uma filha de 14. E a minha filha de 14, ela só reposta o que ela acredita. Ela precisa ver verdade naquilo. Senão, para ela não funciona. E não só no sentido de repostar, mas também no sentido de consumir. Ela questiona muito, ela fala: "Mãe, será? Será que isso é legal mesmo? Será que vale a pena isso mesmo? Será que isso é verdade mesmo?" Então, aí vem a tal da influência, que é a Uhum. história da comunidade que a Ju fala. Porque se o jovem se identifica com aquela persona e ele vê verdade naquilo que está sendo falado, porque você influenciar alguém não é só você chegar na frente, né, numa rede social e falar, falar, falar. Aquilo precisa ser uma atitude, né? E a partir do momento que aquilo é uma atitude, o jovem vê valor. Eu vejo, assim, claramente na minha casa os questionamentos que eu vejo meus filhos vivendo. Assim, você Uhum. conhece minha filha, você sabe o quão questionadora ela é. Podia ser minha. Ela é super questionadora. Então, assim, eu acho Sim. que as marcas elas vão ter que fazer um trabalho nesse sentido muito grande em quem vai representar você. Uhum. Quem é que vai falar sobre você, sobre a marca? Porque a partir do momento que aquilo é uma verdade, aquilo é uma atitude verdadeira, eu acredito que há, sim, um repost daquilo, Uhum. né? Mas em questão, por exemplo, da experiência, que hoje ela é muito pensada para ser postada. Uhum. No momento que você não tem essa métrica, as marcas vão continuar investindo em experiência para construir a comunidade? Eu acho que sim. Vão, Tem uma Totalmente. vão, porque preocupação daí é a em... maneira como a Pri tá colocando, no lance da verdade. Eu acho que a Porque ela se mensagem conectou com tem a que ser, a marca. mensagem Sim. tem que ser legítima. Uhum. Então, quando a gente fala de influência, talvez assim, grandes influenciadores, em termos de quantidade de pessoas e alcance, é óbvio, vão sempre continuar existindo e eles são importantes para gerar atenção e gerar um Uhum. awareness, vamos dizer Uhum. assim. Mas às vezes não necessariamente são os caras que vão transmitir a maior verdade, que é o que provoca a dúvida, do tipo assim, será que é isso mesmo ou se é porque contrataram e ela tá falando sobre Uhum. isso? Sim. Só que daí essa galera, que são os micro-influenciadores, que são os amigos dos nossos filhos e os mais próximos, etc., quando eles estão comunicando alguma coisa que eles estão vivendo, aquilo é verdadeiro. E normalmente a gente, como pais, não somos impactados porque eles falam entre os grupos deles, né? No Na língua Friends ali, deles, travado entre eles, interesses. mas tem um alcance e um engajamento importante. Então as marcas hoje também estão olhando para isso. O cara não precisa ter 1 milhão, às vezes tem um que é relevância porque ele tem 1.500 pessoas ali que tem um engajamento absurdo naquilo que ele está falando. Então tem esse aprendizado. E hoje a gente está falando desse jeito. Pode ser que de uma coisa que é recente, né? A gente está Uhum. falando do quê? Desse boom do digital, a gente fala de 2019, Uns 18, É, pra 6 anos frente. nos atrás. sociais, 6 assim, anos. é isso. Então, Sim. assim, who knows, né? Qual que é o Uhum. próximo passo daqui a pouco, a gente já não sabe mais. Aí vem o advento da tecnologia, aquelas É. loucuras todas. Mas vamos ficar por aqui mesmo para É, não. não avançar Vamos ter que tanto. fazer uma segunda parte, então, Sem desse papo, dúvida, sem Porque dúvida. tem assunto. Tem, Você é tem muito sim. simpática. E você manda Obrigada. muito bem no podcast. Parabéns, Ai, viu? obrigada, Ju. Mesmo, Obrigada mesmo. mesmo. Bem, na verdade, estamos finalizando mais um episódio. Algum recadinho final que vocês queiram passar aqui para outros colegas de profissão, marcas?
Já falaram tudo? Acho que a gente a está gente muito falou. grato de estar aqui mesmo. Muito bom a gente se conectar com você também. Né? Sim. Queria, de novo, parabenizar o trabalho que vocês fazem, a importância que vocês dão ao nosso trabalho, ao nosso time. Estão ali sempre valorizando as nossas histórias e eu tenho certeza que, vou falar por mim, por Márcia e por Priscila, uma honra estar aqui ao seu lado. Ai, muito Total. obrigada. Não, Então, se ela falou, eu não realmente. vou falar. É. A nossa Mas é porta-voz. recíproco. Muito legal, tá? E a Obrigada. gente Super já obrigada acompanha há pela- bastante tempo o pelo trabalho que, em convite. específico, você vem fazendo, fruto daquilo que seu pai também construiu. Então, é muito legal ver para onde vocês estão indo. E parabéns e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada, gente. Eu faço minhas palavras deles, queridos, lindos. Obrigada pela oportunidade, obrigada por ter nos convidado, a gente poder contar um pouquinho do que a gente acredita aí enquanto é o negócio que a gente lidera. Super obrigada. Obrigada, gente. A gente se mais encontra uma no vez. Detal, combinado? Isso, exatamente, exatamente. Estou muito feliz que a gente vai estar juntos lá. Ela vai Sim, te eu também. cutucar, ela vai te Aham. cutucar e vai falar, Ju, era disso que você É. falava. Ela não vai nem dormir até lá. Não, Vai não ser vou. incrível. Vai ser, Tá? vai ser. Todo mundo vai ver no Promovil. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Obrigada, audiência. Então, gente, é isso. Temos um Na Escuta. Para conferir outras conversas inspiradoras como essa, vocês conferem mais de 50 que eu já tive aqui no podcast, no YouTube, no Spotify. Não deixem de acompanhar também as nossas atualizações em promovil.com.br. Temos newsletter no e-mail, no WhatsApp, Instagram, LinkedIn. O melhor conteúdo para vocês ficarem sempre bem informados. E é isso, nos vemos no Detal, numa super cobertura. E também vejo vocês no próximo episódio, né? Tchau, tchau.